Obrigado por você estar assistindo nosso podcast aqui. Meu nome é Gabriel Manduca. David Brito. Rodrigo Cândido. E hoje nós estamos aqui com o Cássio Prado e Bruno Trindade. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito. Gostaria de se apresentar aí? Muito obrigado. Meu nome é Cássio Roberto Prado. Eu sou da cidade de Pradópolis, cidadezinha bem longe daqui. Eu tenho 42 anos, já trabalho com música já há mais de 32 anos por aí. E estamos aí nessa luta diária que a gente vive de música e tal, mas tem todo um lado muito prazeroso, muito gostoso de se trabalhar com a música. Muito bom, sempre. Me chamo Bruno Trindade, sou daqui mesmo, de Jabuticabal. Um ponto muito bem importante ressaltar, participei muito tempo dessa escola, então é um prazer imenso estar participando desse podcast. Hoje em dia eu me vejo muito como estudante de música, atuando também profissionalmente, mas hoje em dia como um estudante, principalmente. Como é a vida de um músico? Uma visão mais velha e uma visão mais nova. A visão mais velha e a visão mais nova, exato. É muito bom isso. A vida de um músico, ela é gostosa, ela é muito boa, assim, vou negar não. A gente passa por vários problemas, assim, como qualquer outra profissão que a gente tenha também. Só que na parte da música é até um pouco mais delicado certas questões, assim. A gente sofre até uma certa discriminação, vamos dizer assim. Tem muita gente que chega ainda pra mim, mas você só trabalha, você só vive disso, você só toca. Então dá um ar que, tipo assim, poxa, não faz nada da vida, tipo assim. E a música tem todo um trabalho muito sério por trás, tem muita dedicação, tem que ter muita atenção, tem que ter muito amor no que faz também. Então, assim, é viver com altas emoções, assim, sempre. É muito gostoso, é muito gratificante. Com certeza. Praticamente, puxando tudo total gancho que o Cássio falou, é praticamente tudo isso mesmo. E na visão jovem, cara, tudo esse lado do prazer, que não é fácil, mas é algo que nos satisfaz muito, que não faz sentido, né? E por enquanto é isso, enquanto eu posso dizer que é isso. Vocês falaram aí que não é um caminho difícil, exige dedicação e trabalhar com música, viver de música não é uma coisa fácil e a gente acredita, a gente vê que não é todo mundo que se dedica a isso, não é todo mundo que dedica a sua vida pra música. Vocês acham que pode ser esse o motivo, pode ser essa exigência pela dedicação? Eu acho que hoje em dia, assim, as coisas andam de uma forma diferente. Antigamente, quando eu comecei a estudar, era tudo muito mais tranquilo. Ou melhor, eu tinha a impressão que era tudo mais tranquilo do que é hoje. Hoje é muito tecnológico, hoje é tudo muito rápido. Antigamente, eu sempre conto as histórias ainda pra galera ainda, que eu esperava tocar a música na rádio FM pra gravar no radinho de fita, escrevia a letra num pedaço de papel, caneta azul e vermelha. Olha a caneta azul aí. E aí, a gente eu tinha que fazer todo esse trabalho pra gente tocar uma música do momento ali na hora e tal. Então eu creio que sim, do jeito que as coisas andam hoje, assim, com essa velocidade, o pessoal não tem muita paciência, digamos assim, pra dedicar mesmo. De pontos. Lá a gente trabalha muito música brasileira, música instrumental. Não um certo nível, vamos dizer assim, profissional. Então isso assusta, assim, algumas pessoas e pensam se vai seguir isso ou não também. Tem esse lado também. Volto a falar, não que seja tão diferente de qualquer outra profissão, que é outra coisa. Todas as outras também precisam de dedicação, precisam ter esse tempo e tudo mais. Mas por ser música, o pessoal ainda tem uma visão ainda muito de é brincadeira, eu só vou fazer ali como um hobby, só vou fazer um negócio ali. Então acho que isso é um motivo, assim, determinante também. Puxando um gancho bem grande do Cássio, eu acho que tem dois pontos muito doidos. Hoje em dia eu vejo como muita coisa passou gerações, as coisas se evoluindo muito. Eu vejo que a mentalidade que as pessoas hoje têm é de ser artista e não ser músico. E a diferença do artista é que ele não precisa corretamente de um estudo. Ele precisa, na verdade, se vender ou estar apto ao mercado. Se ele é bonito, se ele consegue vender. Antigamente não tinha muito isso, porque vamos pegar ano 2000 até um pouco mais antes, que não existia essa massa tão grande de músicas que têm que ser recicláveis várias vezes. Então dava muito prazer para o estudante de música ver alguma coisa que era fora do que hoje em dia está muito explícito, que é a música comercial. Antes tinha muito mais questão de orquestras, de músicos de outros níveis, que hoje em dia estão se priorizando a cada vez mais, estão tendo muito menos. Então eu vejo que um lado de se declinando ao fato de as pessoas não saber dividir o que é um artista
ou o que é um músico. Eu sempre conto as histórias ainda pra galera ainda. Eu esperava tocar a música na rádio FM pra gravar no radinho de fita. Você tem pra lá. Não sei onde o Cássio estudou, né, mas... Caça da noite. Eu sou da noite, eu sou da noite, eu sou da noite. Melhor escola que tem. Na sua opinião, Bruno, Sim. como que é, cara, esse daí Tatuí? É gratificante pro aluno? Vale a pena a pessoa se dedicar lá ou vale mais a pena, por exemplo, fazer um curso técnico na escola de artes? Tá, vamos lá. Então. Vamos ressaltar de novo aquele ponto. Eu vi situações que as pessoas vão lá, mas com pensamento de artista. Lá eu não vejo que você... Lá não é um lugar de artistas, assim. É um lugar que, não naquela sessão que eu tenho lá, é pra músicos, pessoas que vão ter interesse pela música, principalmente. Então, você tem que ir pra lá com uma cabeça muito, muito diferente do que muita gente hoje em dia vê ou pensa. Cara, simplesmente é um lugar fantástico. Se você realmente determinou isso, que você quer estudar, você quer evoluir, você quer chegar em algum lugar com isso, é um grande lugar para você desenvolver. Mas entre dois pontos, lá a gente trabalha muito a música brasileira, música instrumental. Eu não vejo que se encaixaria muito com uma pessoa que tem uma mente muito fechada. Ou, eu só gosto de tocar X coisas, ou é um lugar um pouco mais específico. Na verdade, toda a parte de curso lá de Tatuí lá é voltada pro lance de você se tornar mesmo um instrumentista. Então ele vai te dar todo um suporte para você tocar, você ter um conhecimento pleno do seu instrumento, mas principalmente voltado para jazz, MPB, né? Coisas brasileiras e coisas também internacionais, mas já com os repertórios bem elaborados, principalmente voltado pro lado instrumental. Então isso é um grande diferencial, assim, é bem legal. É uma das mais conceituadas aqui do Brasil, se não for a maior, né, Bruno? Eu cito também a MESP Tom Jobim lá em São Paulo, que também é um centro de referência muito bacana. Mas Tatuí é Tatuí, é sonho você tocar, você ter um conhecimento pleno do seu instrumento, mas principalmente voltado para... Eu me vi um pouco nessa experiência com o Bruno lá também, indo lá, conhecendo o conservatório também. Muito bacana lá, muito bacana. É um lugar que você chega lá, você respira a música, né? É muito vivo lá dentro. Jabuticabal, que é a cidade da música, tem escola de artes. Exato. Interessante. É até engraçado, cara, porque olha, isso entra um ponto muito grande. Eu tendo as experiências de estar morando, passando tempo muito com as pessoas que estão lá há muito tempo, há 5 anos, eles falam que, cara, por ser uma cidade considerada a capital da música, a música instrumental acontece no conservatório. Então existe a música do conservatório e a da noite, que se vende em qualquer lugar, em qualquer cidade, com sertanejo, rock e as coisas comerciais que tem na noite. Mas entre essa questão, lá dentro você respira música, que é um lugar que é muito difícil você estar presente, assim. Lá você vê que as pessoas estão com a mesma ideias, a mesma cabeça, eles estão dispostos a estudar, aprender, e sempre voltado para essa questão do instrumental, da música brasileira, da música um pouco... Você desenvolve o seu instrumento, coisa muito linda, tá? Pra vocês, mais importante que o músico saiba mais a parte prática ou a parte teórica? Bom, aí tá um calcanhar de Aquiles aí pra muita gente, né? Eu acho que é o seguinte, as duas coisas têm que vir bem aliadas. Na verdade, a parte prática, ela é a parte mais gostosa, digamos assim, né? Que quando a gente toca junto, quando a gente se reúne em grupos, é o momento do jogo. E a parte teórica é toda a parte preparatória que você tem pra isso, pra poder fazer esse jogo. Então não adianta nada você ser só bom em teoria e você ser só bom em prática. Não agrega muita coisa. É legal você sempre trabalhar as duas pontas juntos aí. É lógico que, uma opinião minha particular, porque a parte prática hoje em dia eu acho vantajoso em várias questões, mas você não pode descuidar da parte teórica em hipótese nenhuma, certo? Porque a parte teórica vai te dar um embasamento para a prática. Então, isso aí é o ponto principal. É gostoso você estar praticando, você estar jogando, você estar tocando junto, você estar se reunindo, mas sempre com o pensamento que, eu posso melhorar. E para mim melhorar, eu preciso estudar toda a parte teórica que envolve aquilo. Jogo, treino é treino. Exatamente. Jogo, treino é treino. E vocês pensam que dá mesmo pra viver com música? Por exemplo, vamos criar uma situação hipotética. Eu tô no ensino médio, aí de repente eu decido aprender algum instrumento, me focar na música, estudar a música, e depois eu decido lecionar. Dá pra realmente viver disso? Dá sim, dá pra viver. Na verdade, assim, é difícil certas aberturas pra música, mas elas existem. Só que você tem que ter todo o planejamento certinho, você tem que se focar
focar principalmente, você tem que focar, você tem que estudar bastante, você tem que ter os materiais certos, participar de vários grupos, você tem várias vivências, e aí você vai conseguindo abrir campos, né, na verdade. Se você tiver todo um planejamento e você tá nos lugares certos, você consegue sim viver da música, consegue sim. É difícil, torna a repetir sempre, é complicado hoje em dia, assim, você cavucar às vezes os lugares para você trabalhar. É perfeitamente possível, assim, com bastante planejamento, bastante paciência, consegue, dá tudo certo. E é até engraçado, todo mundo vê que, tipo assim, por fato de você trabalhar com música, as pessoas veem você como diferente, mas não é tão assim. Muita gente fala que, mas música é instável. Gente, quem disse que meu pai ou meu tio que trabalha na empresa não pode ser demitido amanhã? Hoje em dia nada é instável. Então, quando alguém fala assim, é instável, eu acho que a pessoa tá negando porque não conhece. Muita pessoa não conhece como que é a vida funciona, como funciona o trabalho. É como o Cássio disse, é um longo trajeto com muito planejamento, com muito profissionalismo, cabeça centrada, porque tudo que você quer na vida, se for perguntar para um engenheiro, para um médico, para uma pessoa que quer ser isso, ele vai planejar a vida dele profissionalmente, ele vai estudar no lugar correto, ele vai estar com pessoas que ele admira, que ele vai saber que ele vai evoluir, enfim, é o mesmo trajeto, é o mesmo trabalho, só muda que são caminhos diferentes. A gente vê que tem vários brasileiros que se destacam no estudando, não vou saber citar nomes aqui, né, mas a gente sabe que é bastante, e a gente vê que a maioria deles são tipo de óperas, assim. A gente pode então analisar que o povo brasileiro ele é preconceituoso com esse tipo de música porque eles se destacam lá e não aqui. Então, basicamente, os alemães e os portugueses eles gostam disso. Os brasileiros não. Então a gente pode crer que os brasileiros são preconceituosos com isso? Eu não vejo como um preconceito. Tem um velho ditado que diz que o santo de casa não faz milagre. Né? Então esse ditado ele não é completamente falso. Não, eu não vejo assim. Eu acho que não é um preconceito. Eu acho que falta um pouco de... Na verdade, eu acho que é um conjunto de fatores. Se você tem uma divulgação legal do seu trabalho, se você tem um trabalho centralizado, legal, que você consiga ir criando aquele público, você consegue fazer ouvir mais a sua música. Consequentemente, ele vai difundir mais a sua música, consequentemente, você vai ser mais conhecido no país onde você vive. Então, eu acho que vem todo um trabalho que às vezes falta lá no berço, lá no nascimento, sabe? As instituições de música sempre tá divulgando bastante. Eu acho imprescindível o lance de você fazer um bom trabalho nas escolas, principalmente para os mais novos, para as crianças, a gostar da música brasileira, a ouvir mais, a conhecer os nossos artistas. Eu acho que tudo isso ajuda a inflamar para você ser mais reconhecido aqui no Brasil, pela própria divulgação, né? As crianças de hoje em dia, as menores, às vezes conhecem lá um artista americano, mas não conhecem um aqui do Brasil que é tão bom quanto, ou às vezes até melhor, mas porque acho que falta essa divulgação bem lá do berço, assim. Também entra a questão cultural, né? Questão cultural. Você pega a galera do exterior, é cultural eles terem a música erudita. Pega a Alemanha, a parte assim, tá desenvolvida assim, as pessoas coisa cultural, vem tudo do berço da educação. É o fruto, né? É o Cássio falou, se a gente tivesse uma divulgação bem grande das escolas mostrando isso pra base, que é as crianças, que é a próxima geração, as coisas seriam muito diferentes. O próprio lance do ensino de música nas escolas, isso foi é um lance que está, né, meio que no papel ainda, porque na prática a gente não vê tantas instituições fazendo isso. Eu acho que esse movimento, se ele realmente for forte, eu acho que vai alavancar muita coisa aqui do Brasil. Muita coisa que está guardada que a gente não conhece. Muito artista bom, muito instrumentista bom, muitos grupos bons. E isso trabalhando toda a nossa cultura aqui, que é riquíssima. O pessoal lá de fora lá vê um samba nosso aqui e fica louco. Eles nem conseguem tocar o nosso samba direito aqui, pra vocês terem uma noção. Então é um negócio muito amplo. Então se a gente tem esse incentivo desde o começo, eu acho que o pessoal começa a reconhecer muito mais a nossa riqueza musical. Uma prova prática disso é o nosso amigo Fabinho, no Canavil.
Exatamente. Pra tocar samba bossa nova pra estrangeiro. Para estrangeiro, exatamente. Os amigos nossos que embarcaram estão lá em Barcelona agora e eles vão rodar aí o mundo aí tocando nossa música Brasil por aí. Eles adoram. As produtoras musicais, elas têm alguma forma específica de selecionar os artistas ou é só tipo, isso aqui tá da hora, eu vou pegar ele? Polêmico isso, polêmico um pouco. Bom, eu vou resumir só uma coisa. Pode citar nomes, né? Não pode citar nomes. Se der ruim pra nós, Na verdade é o seguinte, tem um lado do dinheiro nessa coisa. Tem sim, infelizmente tem. Existem sim as gravadoras, as produtoras que realmente vai atrás dos talentos, ok? Que tem uma preocupação quanto a isso, mas muitas delas são movidas ao fator financeiro. Eu tô pagando aqui, tô investindo X reais aqui nisso aqui, e muitas das vezes essas mesmas produtoras vão atrás desses que estão pagando, que às vezes são pessoas aventureiras na maior parte das vezes, e deixam de produzir realmente um artista que vale a pena. Então é bem por aí hoje em dia. Existem as exceções, conheço muitos artistas, conheço muitas produtoras que realmente o pessoal vai atrás, procura pessoas bacanas para produzir, para fazer acontecer, mas existe o pessoal também que é tudo a função do dinheiro envolvido. Um exemplo muito básico isso hoje em dia é o mercado musical artístico. Imagina um varejo. Pessoas que as produtoras querem a melhor fruta, melhor aparência porque vende fácil. Então o que acontece? Hoje em dia, você pega por exemplos, assim, coloca um patamar de artistas que estão no mainstream. Fala não, mas vocês sabem, mulheres, homens, assim, enfim. Eles têm uma estética que atrai muito. Poucos, como o Cássio falou, que não vai ter essa estética, mas tem uma ótima qualidade. E esses assim, é uma porcentagem muito baixa. Mas hoje em dia, o que movimenta é a estética, é o que pode vender muito fácil, é o que gruda muito fácil. Porque hoje em dia, como a gente tem um celular, a informação vem muito fácil. Você viu esse cara da caneta? Faz menos de uma semana que eles provaram. Faz menos de uma semana, e olha como o cara já tá. Então as coisas são muito fáceis. Então vamos supor assim, você pega um cara, uma menina e canta bem. O cara, se ela começa começar a vazar muito vídeo dela com o trabalho dela muito fácil, dela cantando, enfim, essas coisas, é muito fácil alguém ver, o produtor pegar os olheiros que eles fazem, olheiro de internet que eles fazem, que eles ficam pesquisando essas coisas. E vende muito por causa disso. Conheço gente, cara, situações que não aceitaram certos artistas por causa que a aparência não casava muito bem. Tem um puto estudo, é um puta cara, talentoso, só que o quê? O mercado não quis comprar ele, fruta feia, como eles falam. Hoje em dia a imagem tá vendendo muito mais, às vezes, do que a própria musicalidade. É uma coisa, às vezes, até deprimente você ver certas situações aí, que você vê que a pessoa tá ali pegando o espaço de quem se preparou, estudou, fez todo um planejamento artístico até pra viver disso. E aí você vê essas pessoas aí realmente tomando esse lugar, sabe? E pessoas que só tem ali o bonitinho, né? Tudo certinho. E entra naquela questão que é outra pergunta. A cultura brasileira é muito fadada a isso. Tipo, se você pega um estrangeiro, cara, eles não têm muito essa convivência. Eles pensam assim, a qualidade musical. Hoje a gente mais brasileiro tem entretenimento com se é engraçado, se a letra fala alguma coisa engraçada, se tem outro sentido. Então é uma coisa cultural. Hoje eu vejo que é a questão, por isso que a gente fala que se a gente bater na tecla da próxima geração, as coisas mudam. Por isso que você vê, tipo, você vê planejamentos de políticos estrangeiros, eles pensam, tipo assim, a gente vai investir hoje em tal coisa que vai ser o resultado daqui 20 anos. Porque eles sabem que isso vai dar resultado. Eles podem estar investindo tudo agora para dar resultado há 20 anos, daqui a 15 anos, 10 anos. Eles sabem que vão, eles não têm esse problema. O Brasil, ele quer o resultado tudo na hora. Ele vai se atropelando automaticamente. Ele quer tudo na hora. Você vê hoje, você lembra que teve aquela política que não estava mais pagando as pesquisas? Você pega no estrangeiro, o cara ganha para ficar a vida num laboratório, mas tem resultado. Polêmico. Achei polêmico. Dando continuidade, agora há pouco vocês tinham falado sobre o incentivo a conhecer a música brasileira e tudo mais, o conhecimento mesmo. Mas e quanto ao incentivo em trabalhar na música, estudar a música? Vocês acham que existe um incentivo por detrás do nosso sistema educacional, por detrás da família, por detrás de toda a nossa sociedade? O Projeto Guri é um baita incentivo, assim, é um projeto do governo do estado muito legal, muito organizado até, e várias pessoas
pessoas saírem do guri e realmente focar na música para trabalho mesmo. Mas são pouquíssimas instituições que têm essa preocupação nesse foco aí. Saindo até um pouquinho fora do Projeto Guri, que é um projeto muito grande até, as próprias escolas de música que deveriam fazer todo um planejamento de incentivo desde o começo, às vezes não tem essa preocupação de despertar. Eu acho que a música, ela já é um negócio muito prazeroso, mas também, se você sempre ficar numa mesma coisa, você acaba até enjoando ou perdendo interesse, até para pensar em algo maior no futuro. Então falta um pouco dessa dinâmica das escolas de música, até de incentivar, de trabalhar mais ao lado da prática, ao lado da teórica também, mas de uma forma mais, digamos assim, mais leve. A gente viu o Bruno falar um pouco sobre Brasil, que ele quer tudo pra hora, né? Investe aquilo, mas não pensando no futuro, mas sim pensando... Não investe pensando dia 8, mas sim investe pensando dia 7, né? Vocês acham que o poder público mais ajuda ou atrapalha na questão da música? Tipo, igual o Projeto Guri, a gente vê que ajuda, beleza. Mas aí a gente vê que tem outros lados que tipo, vamos cortar aqui porque é música, entendeu? Não vale a pena ser investido. Depende do governo. Sim, depende do governo. Depende muito do governo aí. Existem gestões muito pouco, vou dizer assim, que quase que pensa de uma forma efetiva, assim. Vamos supor assim, por exemplo, eu tenho sobra 100 casais. Esse ano mesmo, tava um projeto onde eu estudo, ia cortar. Mandou muitos professores do meu polo, porque sempre sobra casais. Só que aí que eles pecam muito, por causa que se o Brasil fosse culturalmente centrado, a maioria dos brasileiros não sabe muito o impacto que a cultura, ensinamento, acessibilidade, não dão valor a isso. Por isso que eles pensam que, faz corte nisso. Delicadíssimo. O pessoal não vê que, por exemplo, vou citar um exemplo muito simples. Se você tivesse um investimento legal na cultura, nas artes em geral, muita gente não teria problema com depressão, muita gente de repente estaria longe das drogas aí, eu vou usar uma palavra mais aqui, teria mais educação em muita coisa da vida que hoje em dia o pessoal anda revoltado, qualquer coisa é motivo de sacar uma arma e fazer besteira, sabe? Então o pessoal parece que não vê, não enxerga, tanto que a arte, a cultura em geral, a música poderia contribuir para tudo isso diminuir. Na verdade, o poder público poderia sim olhar com outros olhos, poderia realmente, pelo menos manter planejamento bacana quanto a isso, porque os músicos em si têm vontade de fazer acontecer, têm vontade de correr atrás. Então, o poder público consegue aliar isso, consegue manter uma boa política de gestão da cultura. Os músicos e todo mundo que participa daquilo vai fazer aquilo explodir muito mais, consegue fazer o negócio crescer muito mais. Isso eu tenho a certeza. Então, em certos pontos, podem atrapalhar com esses pensamentos retrógrados, né, de tirar, né, verbas e investimentos para isso, mas ao mesmo tempo, assim, eles poderiam sim olhar muito para esse lado, pensando realmente no futuro, de como que poderia mudar várias coisas. Principalmente, eu vejo muito pela parte da saúde pública, que você teria muito menos pessoas com problemas aí dos estresses da vida, depressão, conta isso, é um lado que é muito importante isso. Aqui em Jabuticabal, o que vocês acham? O poder peca muito ou ajuda muito? Eu acho, aqui em Jabuticabal tem uma tradição muito forte da música aqui. Ela, de uns anos pra cá, se perdeu sim um pouco, Eu conheço pessoas magníficas aqui. Eu tive toda a minha vivência musical aqui em Jabuticabal, praticamente, minha grande parte que tem até hoje. Então, assim, eu acompanhei muita coisa daqui, da cultura de Jabuticabal. Creio que com todos esses problemas que tem no Brasil, com toda essa mudança de governo e tudo mais, é um problema que não é genérico só daqui de Jabuticabal, mas em se tratando de Jabuticabal, é até um apelo que a gente faz sim pro pessoal olhar com outros olhos a parte da cultura. Tem muita coisa a se fazer por aqui. A cultura daqui de Jabuticabal é forte, mas ela vem se enfraquecendo um pouco com todos esses problemas que tem aí das gestões também, mas eu acho que por um outro lado é muito fácil você contornar essa situação. Eu vejo isso, porque tem pessoas muito engajadas para fazer isso acontecer junto com as instituições públicas, entendeu? É só o pessoal realmente, vamos lá, vamos fazer? Vamos. Existe uma galera que sim, que quer erguer isso, que quer fazer acontecer. E é engraçado, cara, por causa que as pessoas que assumem poder, geralmente, pra você ter tudo isso, a pessoa precisa estar engajada nessa situação, precisa entender. Muitas pessoas que passam
subir tais cargos não tem total experiência com tudo mesmo, eu falo, com tudo em todas as questões. Por isso que falta certa coisa ali, falta certa coisa lá, porque não tem tudo isso, então não acaba tendo total foco. Vocês comentaram ali agora há pouco, talvez seja preciso mais atenção para a área musical e para a cultura. As leis de incentivo à cultura, elas realmente ajudam ou elas só estão lá para existir mesmo? Na verdade, elas ajudam sim, elas ajudam muito, mas a forma com que é feita essa distribuição é um problema no meu ponto de vista. Existem vários projetos aí muito bacanas para serem apoiados por essa lei de incentivo e às vezes é muito burocrático você ter acesso a isso. A gente viu até uma galera aí, tempo atrás, falando aí de artistas que conseguiram apoios da Lei Rouanet. São artistas que não precisam, né, tá dentro desse contexto. A forma com que isso é mantida que poderia ter uma baita de uma reforma. Aí sim, acho que ajudaria muito mais, porque tem sim muito potencial sempre, potencial de ajudar. Eu participei de alguns projetos que foram apoiados por essas leis. Sim, realmente acontece, é muito bacana. É uma chama que se acende, conseguir planejar, você tem ela pro resto da vida, assim, é muito bacana mesmo. Só acho que tem que mudar a forma com que é gerido os recursos aí, planejamento. Ter uma abrangência mais para quem realmente quer fazer acontecer, tá em pequenas coisas, em pequenos buracos, às vezes escondidos ali, pessoas que precisam disso. Agora há pouco vocês falaram sobre uns conhecidos seus que foram trabalhar com música, só que no exterior. Música brasileira no exterior. A gente queria saber se vocês dois já cogitaram deixar o Brasil e trabalhar com música no exterior. Eu já falei hoje aqui pros meninos, eu quase larguei meu passaporte em Cancún. Fazer uma experiência lá em 4 dias em Cancún, eu quase larguei meu passaporte. Não, eu tô brincando aqui. Eu já tive essa experiência de ter ido pra Cancún e tal, e foi muito bacana. Vi um pouco da cena musical lá, assim, achei muito legal. Eu já tive uma vez algumas experiências de mandar alguns trabalhos daqui pra lá, e que talvez esses trabalhos virariam coisas maiores pra mim, até largar tudo aqui e ir morar pro exterior, pra fazer música lá também. Mas, sinceramente falando, não. Eu gostaria de fazer, sim, fazer trabalhos esporádicos, fazer alguma coisa lá, mas morar efetivamente lá pra trabalhar com música, não. Eu acho que aqui o Brasil é tão rico, assim, tem tanta coisa aqui que acontece aqui que é bacana ser explorado. Talvez eu perderia isso lá fora. Pra mim, não, eu não largaria aqui pra morar lá. Fazer trabalhos, sim, fazer uma temporada, fazer um esquema, assim, bacana, acho legal pra caramba. Mas deixar definitivamente o Brasil pra isso, não. Eu acho que aqui eu teria, assim, empatia em trabalhar com as coisas aqui sempre aqui no Brasil. Isso aqui é até engraçado, porque essa é a visão dele. Cara bem mais velho. Exatamente. O cara mais velho quer ficar no Brasil. O cara mais velho já tá cansado, não aguenta mais O ele. cara novo quer tudo pro exterior. Casca ficar no Brasil. Exatamente. É engraçado que são momentos diferentes. Hoje em dia eu já cogitei, já tive propostas assim, mas eu não cheguei a comentar com muitas pessoas porque é um processo muito delicado isso. Mas sim, eu acho que todo músico, assim, principalmente instrumentistas, eles têm muito esse desejo de... Porque é engraçado, cara. Como o Cássio falou que ele foi pra Cancún fazer uma temporada. Coisas que muita gente não pensa isso, mas a música, trabalhar com isso, tem todo o seu lado que é bem trabalhoso, bem desgastante, como qualquer profissão. Mas te leva e te dá conquistas, cara, que são coisas que você fala assim, cara, se eu não estivesse trabalhando com isso, eu não estaria aqui, eu não estaria tendo essa experiência, conhecendo essa tal pessoa. Tudo na vida é relativo, tudo tem valor. Pode ir pra tal lugar desse canto do país, como esses nossos amigos que foram pra lá, eles viajam, faz temporada e vai fazendo parada no mundo inteiro, através do que? Desse trabalho. Então, respondendo, todo mundo que queria vazar pro Brasil. Tem, não vazar, mas tem uma experiência lá. Todos têm. A gente tem também, a gente tem um exemplo aí, né, Bruno? Acho que de um grande músico aqui, nossa, que acho que vai viver pra fora aí, né? Sim, ele da mesmo. cidade, né? Eu acho que, na verdade, cansa, né? Às vezes de lutar, e não ser reconhecido e ver certas coisas. Esse reconhecimento que a gente diz não é na parte material, viu? É na parte realmente, assim, de curtir a boa música. O pessoal realmente acaba desistindo no Brasil por isso. É uma opinião mesmo de cada um a respeito disso, muito mais amplo isso. Então a gente vai mudar de papo pra ganso, falar um pouquinho sobre a música e internet.
Deezer, Spotify, SoundCloud, o que mais? Apple Music. Acompanhe minhas redes, acompanhe. Se quiser baixar as músicas lá, Olha lá com só. nós. Ah, vixe, Não, já eu usava muito o Casa A, o Emule. Acho que a maioria não conhece. Olha só, a gente falou de pirataria, pergunta sobre isso. Pirataria? Vocês acham que... O Casa A nunca foi pirataria. Casa A nunca aquele CDzinho lá na banquinha. Não, nunca foi. Vocês acham que até que ponto a pirataria, a questão de música, ela prejudica a pessoa? Porque tipo, a pessoa vai lá no YouTube, baixa a musiquinha, baixa o álbum inteiro e vende na banquinha do Zé. Beleza, lascou com a vida do cara. Eu vou falar pra vocês que hoje em dia não existe a banquinha do Zé. É o seguinte, esse lance da pirataria, eu acho que ele já foi muito, comentado, assim, dessa parte do meio musical, já foi muito comentado, o pessoal já falou muito a respeito, o pessoal já bateu muita cabeça com isso. Hoje em dia, essa pirataria musical, no meu ponto de vista, não existe mais, porque eu acho que hoje em dia tá tão aberto pra todo mundo, e quanto mais o seu trabalho ser aberto, eu acho importante isso. Você ter seu trabalho bem divulgado nas mídias sociais, na rede social. Todo mundo tem acesso hoje, então não é mais uma pirataria, digamos assim. Quando ficou muito famoso isso por causa dos CDs, né? O CD era o auge. Pra mim, o CD já não é mais o auge hoje em dia. Então, quando o CD era o auge, então, poxa, você gravava, você perdia um tempo lá no estúdio, gravava, investia um dinheiro naquilo, depois vinha lá um Zezinho lá, copiava o seu CD naquelas copiadoras desse computadorzão e vendia lá e ganhava dinheiro, não te repassava nada. Aí era uma outra época, uma outra concepção. Só que esse tipo de pirataria já ajudou muitas bandas. Vou falar que uma delas, que é o RPM, que é uma banda das antigas aí, fez muito sucesso devido a essa pirataria. Eu, inclusive, já tinha fitas piratas, né, do RPM, e eu curtia muito e comecei a conhecer o RPM por causa disso. Então, assim, existiu todo um lado de prejudicial, sim, mas hoje em dia não. Hoje em dia eu acho que quanto mais você ser visto, você é lembrado. Então, na verdade, você ter a sua música exposta, ter o seu trabalho exposto, hoje em dia é um passo muito importante. Então, hoje em dia, no meu ponto de vista, não tem muito mais de pirataria. Acho que tá tendo duplo, né? Antigamente era quantos CDs você vendia, hoje é quanto... Exato! Quantos streams você consegue, quantos likes você tem, né? Hoje em dia, no YouTube, né? Quantas... Cara, e eu como que é engraçado, cara, porque antigamente você tinha que pagar alguma coisa pra você ter acesso. Isso, exatamente. Hoje em dia você não paga pra ver um vídeo no YouTube. O mercado mudou muito. Mudou. Eu sou da época, pra vocês terem uma noção, eu gravei um antigo disco com uma banda que eu tinha e a gente gravou em Ribeirão a muito custo, fazendo lá. E aí, beleza, a gente tem um CD. E agora? Bom, beleza, Gravamos. Legal, gostoso, lá no estúdio. Fizemos lá, a gente ouve, põe o CD no carro, nossa, que legal, que bacana. Mas e agora? Aí eu me lembro como se fosse hoje, a gente gravava CD, a gente gravou CD e fita cassete, pra não correr o risco na época. A gente gravou, pegou os endereços de gravadoras todos, colocamos no envelope, tudo bonitinho e mandamos pelo correio. Tentar alguma coisa, tentar fazer alguma produtora ver o nosso trabalho. Como que era complexo o negócio, né? Então aquele ponto, cara, o cara da caneta, foi um celular. Exato. Ele não fez nada. Foi o cara que gravou ele lá. É o nosso podcast. Falando sobre os aprendizados pela internet, você acha que os cursos à distância eles são melhores que os presenciais ou vice-versa? Quais são os pontos positivos e negativos de cada um? Eu acho que a forma com que é feito os aprendizados à distância que é o problema. A forma com que é feito. Eu acho que é feito ainda com um pensamento muito antigo. Então eu acho assim, é lógico, o lado presencial, tete a tete ali com o aluno, é um esquema muito importante. Eu acho que isso não tem nem o que falar. Mas eu acredito muito sim na parte do ensino digital de música como um complemento da coisa, mas tem que ser mudada a forma com que é feito. Então, na verdade,
você tem que fazer um esquema muito dinâmico. Você tem que fazer um esquema dinâmico, onde você não tenha muito blá 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 e você mostra exatamente, ó, galera, esse vídeo aqui, isso aqui, ó, a gente vai aprender hoje esse ritmo aqui, ó, faz aqui comigo, ó, olha aqui e tal, sabe? Você vai cativar as pessoas que vão assistir a catar ali um violão ali e já sair fazendo. Então eu já acompanhei várias videoaulas, já vi vários cursos assim, onde tem um baita músico, um baita artista ali ensinando, mas na verdade é completamente ruim o modo com que é abordado. Esse que é o maior problema. Eu vou até um pouquinho mais além disso aí. Eu acho que dá pra você fazer várias coisas interessantíssimas com o aprendizado à distância. Dá pra você criar meios onde você possa fazer um esquema planejado de aulas e tal, e ao mesmo tempo você já agregar nesse mesmo momento o lado prático ao mesmo tempo. Você ter ali uma galera ali que tá olhando ali um vídeo, uma coisa bacana, mas já tá chegando ali praticando com uma orientação ali, não 100% ali, mas já de trocando ideias, tirando as dúvidas, sabe? Eu acho que pra funcionar o esquema do ensino sem distância tem que ter menos blá 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 e mais foco na visão do negócio. É aquilo que entra, com o mercado mudando, você vê hoje tem curso pra tudo, cara. Tem até pra pintor de parede. Exato. Tentar parar e fazer um curso. Eu não duvido nada. Por causa que é um novo mercado, coisa que se vende. Então, vixe, é um processo longo. Mas o Cássio já deu. Já também não adianta você falar, tipo, sei fazer isso. Não, pessoal, o que você prova, né, que você sabe fazer isso. Isso, mas o mercado mudando novamente. E assim, e só fazendo um outro gancho aí, a parte de música em si, a parte de música na internet, a internet é uma grande aliada da música, em todos os sentidos. Por mais que existam as coisas aí ruins aí no meio aí também, mas tem muito conteúdo, o acesso é muito fácil, você consegue sim aprender do zero e já sair tocando, não que vai te tornar um baita instrumentista, alguma coisa, mas você consegue sim. Antigamente era uma coisa muito impossível. Se você não tivesse ali um orientador, alguma coisa, alguém que te mostrasse alguma coisa, era muito difícil. Banquinha, revistinha. Banquinha, o quê? Eu quero contar essa historinha aí, vocês que é importante. Legal. Quando eu comecei a estudar, eu escrevia todas as letras de música no caderno e tal, e eu não tinha condição de comprar livrinho de música, porque antigamente os livrinhos de música era a nossa fonte de pesquisa, pra você ter ali uma música que você sair tocando. E esses livrinhos às vezes demoravam pra chegar, às vezes não saíam na mesma hora, então o que eu fazia? Eu pegava uma fita cassete, gravava a música, esperava tocar na rádio e gravava a música. Ok, eu tinha a música ali, não tinha dinheiro pra ficar comprando revistinha, o que eu fazia? Pegava um pedaço de papel e uma caneta, ia na banca, pegava o livrinho da música, olhava a música, bacana, olhava ali os acordes ali e tal, beleza, tchau, tiozinho, pá, saía ali pra fora, pegava no meu rascunho e anotava as notas que eu tinha visto ali. Opa, essa nota aqui, essa nota aqui, essa nota aqui. Chegava em casa com a letra, tirava do radinho, passava ali, pegava essas notas que eu tinha roubado, né, lá do livrinho e colocava ali na música. Aí eu conseguia tocar a música. Olha como o negócio era complexo de se chegar, entendeu? Então a internet hoje é uma grande aliada da música. Você só não faz um som se você realmente não quer. E sobre a internet também, a vida do artista, assim, puxando mais pro lado artístico do que pro lado músico. A internet, ela divulga o trabalho, ela dá visibilidade pro artista, só que vocês pensam que pode se tornar algo prejudicial a ele, algo que pode acabar atrapalhando a vida pessoal dele? Ele ser tão visto que ele pode atrapalhar a vida pessoal e às vezes atrapalhar a própria carreira, como ele trabalha. Você pode ver isso em qualquer lugar. Lembra aquele nosso Neymar lá com a filha lá que vazou, o processo dele? Nossa, esse acabou pra si. Entendeu? Qualquer carreira que você tem exposta na internet, você está simplesmente colocando a sua cara a tapa pra tudo. Então é delicadíssimo a um ponto extremo. Qualquer coisa pode te queimar, qualquer fala errada. Você não vê que, você vê esses políticos, você não vê um cara louco assim, tentando esperar ele falar alguma merda pra ele, peguei, posso fazer um vídeo metendo pau nele. Qualquer coisa, isso acontece em qualquer lugar. Quando você tá na mídia aí, você tá com a sua vida aberta, você tá exposta. Por isso que tem que ter um cuidado a se fazer das suas redes sociais aí, entendeu?
você tem que estar muito preocupado, você tem que pensar assim na imagem, você tem que estar pensando no que você está divulgando em si. Mas se você fazer isso de uma forma coerente, só tem a agregar coisa boa, quando você faz isso com toda a coerência. Você não fica colocando qualquer coisa, porque como o Bruno falou, qualquer coisinha errada que você põe já é um motivo de virar uma converseira e tudo mais, entendeu? E isso vai girando e até você mudar essa situação, o caldo já entornou já faz tempo. Ó. Então, por isso, se você tem todo esse cuidado, assim, se você consegue uma boa gestão disso, você consegue se policiar bem, você consegue fazer coisa muito bacana com isso aí. Beleza, então quem quiser contratar vocês aí, entrar em contato, fazer um marketingzinho aqui, um jabá de vocês. Vai lá em Pradópolis. Eu sou. Qualquer coisa é só ir lá em Pradópolis lá, tomar um café com a gente. Lá no som da casa. Ou vocês me acham aqui na Escola de Arte, aqui toda segunda aqui em Jabuticabal, tô aqui. Só vim lá tomar um café, muita música. Se tiver. A hora que você chega lá, acabou o café. Mas aí, se alguém quiser saber um pouco mais do meu trabalho também, pesquisar um pouquinho, é só procurar lá no Facebook lá, Cássio Roberto Prado, tá? Yes. Ou no Instagram, Cássio Prado, @Cássio Prado. Instagram. Aí vocês dão uma pesquisada lá, vê lá, tem muita música, tem muita coisa boa também. Muita história. Muita história. É isso aí, muito obrigado pelo convite, viu, galera? A gente se sentiu muito honrado de estar aqui, com certeza. Agora o jabá do Bruno que começou a dar aula. O jabá do Bruno, vamos lá. Momento Bruno Trindade, vamos lá. Hoje em dia eu tô trabalhando no Instituto Zappa daqui da cidade. Estudo muito bom, muito profissional, muito bom lá. E pra quem quiser me conhecer melhor, entre em contato pelas redes sociais, Facebook, como o Cássio falou, meu é Bruno Trindade, tem bastante coisa minha lá, junto com esse cara aqui que me acompanha há 11 anos, cara, 11 anos. Olha. E o Instagram, Bruno Trindade. Arroba lá, você vai ver bastante coisa lá. Links para os Instagrams, Facebooks, tudo na descrição lá. Se depender, a gente põe pro WhatsApp também, pro WhatsApp. Pode pro WhatsApp também, vai estar tudo na descrição do vídeo. CPF. Pra você que não Vocês podem passar a senha da conta bancária. Posso, sem problema nenhum, vocês não vão achar nada lá. Nossa, se vocês acham que vai achar alguma doação, tá tranquilo, né? Se vocês acham que vão encontrar alguma coisa lá, não vai Você que tá no YouTube vai estar na descrição. No Spotify a gente dá um jeito de pôr. Quem quiser fazer alguma caixinha pra gente, a gente agradece. Porque viver de música é complicado. Então, se quiser fazer uma caixinha, a gente agradece. A gente agradece a presença de vocês hoje aqui. Foi uma honra. Valeu, obrigado. A honra foi nossa. E assim a gente encerra o nosso podcast com Bruno Trindade, Cássio Prado. Muito obrigado por ter assistido esse podcast. Até a próxima. Qual que era a mesma pergunta? Vocês edicam, vocês vão ter muita coisa pra cortar aí. Tudo bem. Se eu deixaria daqui pra ir pra ir pro exterior. Pra ir pro exterior. Queria, assim, empatia em trabalhar com as coisas aqui sempre aqui no Brasil. Não sei se foi bem essa palavra, mas isso aqui. Valeu. Calma, faltou um detalhe ainda que agora eu vou deixar comigo em off. Não. Lauana Prado, é sua parente ou não? Lauana Prado, vou falar pra vocês. Bem que eu gostaria. Mas não é. Você sabe que depois disso aí, é porque tudo que aparece de Prado, assim, eu vou pesquisando. Eu consegui encontrar uma parente minha bem distante, assim, que por causa que me chamou a atenção, por causa que era Prado. E aí a gente foi vendo a nossa árvore genealógica e foi cruzando umas informações e a gente é parente bem distante. Pode ser sim, a Lauana Prado seja parente. O que eu acho muito top, porque eu poderia tocar as músicas com ela. Seria parente. Mas eu fiz até uma pesquisa, mais ou menos, tentar saber da família. Por curiosidade, fiz sim. Mas vamos ver se de repente a gente acha. Eu vou mandar eu ainda não mandei
sei ainda, mas vamos mandar um alô pra ela, quem sabe? Quem sabe os nossos prados. Olha só, seria muita coincidência. Seria muito bom. Isso é muito bom. Pegando todo esse gancho de rede social. Muito legal. Outra curiosidade, nós temos o Jeff aqui que ficou quieto a entrevista inteira. Vai 1 hora! se apresentar, Ele ficou Jeff. 1 hora só escutando a gente. Por favor, uma salva de Por favor, Jeff. Jeff. Por favor, Jeff, seu presente. Vai lá. Não, por favor, Jeff. Caralho, que off. É só falar pra nós. Ah, tô vendo os mestres aqui falar, né? Aprenderam muito o Bruno aqui com o Cássio, né? 2 mestres aí, né? Aqui mentira, ele tá morrendo de fome. Vocês têm noção, ó, é 11h21. Os caras chegou aqui, cara, 10 e pouco, né? 10 e pouco. Tomaram café da manhã, não sabemos que horas. Os caras estão com fome aqui. Nosso agradecimento ao Ricardo, que colaborou com a gente também. Ricardo. E agora sim a gente encerra o podcast. Agora vai. No final de todos. Nossas honras.